Então, nesse momento em que você está interagindo com uma outra pessoa, estou lá conversando com fulano, né? Então, vamos agora trazer para a nossa realidade aqui. Você é proprietário de imóvel, ou você administra o imóvel, ou você é um advogado que foi consultado por um cliente sobre a administração de um imóvel. Foi consultado pelo proprietário. Doutor, eu estou te consultando aqui porque meu inquilino disse que está passando por uma situação delicada e que não vai pagar o aluguel. E aí, o que eu posso fazer diante de uma situação desse tipo? Que, nesse momento, você tem, numa relação social entre pessoas, que também é jurídica, porque é uma relação locatícia, pontos de vista sobre um mesmo fato que são diferentes. O inquilino, ele ou não tem recursos para pagar o aluguel, ou acredita, lá dentro da cabeça dele, que ele não tem a obrigação de pagar o aluguel porque o Covid está aí e ninguém está sendo pago, que não é verdade, né? As pessoas estão pagando umas às outras ainda e devem continuar pagando, tá? E aí o inquilino tem esse pensamento e o proprietário tem um pensamento diferente. O proprietário quer continuar recebendo a locação dele, beleza? Então, você tem aí uma situação em que ainda não há um conflito. O que existe são pontos de vista diferentes sobre uma determinada realidade. Então, a partir disso, as pessoas vão tomar, né, decisões. Então, eu tenho um ponto de vista diferente do seu, eu vou tentar argumentar com você que você deva fazer aquilo que eu espero que você faça, porque o direito está do meu lado. E se você estiver agindo conforme o direito, você vai procurar fazer a mesma coisa, concorda? Você vai procurar fazer a mesma coisa. Se você não estiver agindo conforme o direito, você já está se colocando numa posição de desvantagem jurídica, porque em algum momento a cobrança vai chegar. Tá? É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Então, veja bem, ter pontos de vistas diferentes não é problema nenhum. Tá? Você e uma outra pessoa terem um ponto de vista diferente sobre um determinado assunto não é problema nenhum. Mas o direito, ele não pode estar necessariamente com um e com o outro. Ou um tem razão, ou o outro tem razão, conforme o direito. Então, se você tem, aí olha o que eu falei, né, que os conflitos eles ocorrem porque as pessoas não têm educação formal ou educação moral. Então, o que é, nesse caso, não ter educação formal? Se a pessoa está com um ponto de vista diferente do teu e ela não entende daquele assunto, como é que ela está opinando? Né? Ela vai até defender ali um ponto de vista, mas ela tem que estar educada formalmente sobre aquele ponto de vista, ela tem que saber falar sobre aquele assunto. A gente costuma dizer que a pessoa tem que saber errar. Né? Se você não entende nada de um determinado assunto, você não vai nem saber errar, porque você não sabe se o que você está falando é certo ou é errado. Então, a falta de educação formal, né, de conhecimento de causa sobre um assunto, leva você a cometer erros. Tá? E a falta de educação moral, aí é falta de caráter mesmo. Né? É a pessoa querer agir de má fé. Né? É a pessoa não ter ética no relacionamento. Então, a falta de educação formal ou de educação moral leva ao conflito. Tem uma outra situação, que eu já falei aqui também, que leva ao conflito, que é você estar num estado mental de desequilíbrio. Então, uma pessoa, quando está bem, quando está equilibrada, quando está agindo conforme as suas faculdades mentais normalmente, ela vai tomar decisões equilibradas, ela vai agir com equilíbrio, né? Vai agir tranquila para tomar as decisões. Você está muito nervoso com uma situação, muita gente, né, te pedindo coisas, te exigindo questões simultaneamente, o que vai acontecer? Você pode acontecer com você uma coisa que a gente chama de burnout. Né? Burnout é quando você sai do ar. Né? Você fica tão nervoso que dá uma pane, dá um branco, e você age de forma destemperada, é grosseiro com a outra pessoa, ou faz coisas erradas. No trânsito, às vezes, isso acontece com muita frequência. Né? Ou em casa, você chega nervoso, né? Quem não viu já esses vídeos que circulam no WhatsApp, né, com uma moral da história, e aí tem um vídeo muito interessante que mostra uma pessoa que tratou mal a outra, e aí a outra que foi maltratada
descarregou na outra, que descarregou na outra, e assim sucessivamente. Então, as pessoas agem conforme os seus estados mentais. Então, se o sujeito, independentemente da questão da educação, estiver num estado mental alterado, ele também vai agir de uma forma desequilibrada, né? Ele também vai agir de um jeito que não é o jeito razoável, o jeito educado, né? O jeito adequado diante daquela situação, tá?